Nesse vídeo eu vou apresentar como é fácil criar um ambiente para treinamento de processos industriais. No caso, um ambiente desse tipo ele pode ser utilizado para capacitação de operadores ou mesmo capacitação do corpo de engenharia, engenheiros de processo, controle e automação. Basicamente, o que tem na indústria? Nós temos um processo produtivo. Esse processo ele tem instrumentos de campo que medem temperaturas, pressões, vazões. Essas informações elas são coletadas por sistemas que coletam esses dados e disponibilizam interfaces gráficas para não apenas visualizar, mas também tomar ações de controle sobre o processo. Ou então, paralelamente a esses sistemas, também se tem sistemas do tipo PINs, que são sistemas que armazenam todos esses dados numa base de série temporal e disponibilizam posteriormente esses dados para análises e consultas em planilhas de Excel e outras ferramentas. Obviamente, no processo de capacitação no nível industrial, não é recomendado que se tome ações diretas sobre o processo produtivo que está em operação. Então, é importante colocar ferramentas equivalentes às utilizadas na prática, só que no lugar do processo produtivo substituir por um outro ambiente, que no caso seria um ambiente de simulação. Colocaremos um simulador aqui. De forma análoga, pensando em termos acadêmicos, uma ferramenta desse tipo é interessante por quê? Porque no meio acadêmico os simuladores eles são bastante utilizados. No entanto, esse tipo de interface, que são softwares, em geral são softwares comerciais utilizados na indústria, durante um curso de graduação, por exemplo, poucas são as pessoas que têm a oportunidade de entrar efetivamente em contato com esse tipo de sistema. Então, fica aqui também a dica de utilizar esse mesmo ambiente para utilizar como uma ferramenta didática em universidades e outros cursos. Então, o processo ele vai ser substituído por um simulador. Os sistemas, esse aqui nós podemos utilizar sistemas supervisórios e PINs, as versões de demonstração, que em geral estão disponíveis para ver, e um ambiente de capacitação que vai acessar então tanto as telas de operação quanto os dados históricos para então resolver os problemas no caso de, por exemplo, capacitação de ajuste de malhas de controle regulatório, ou então uma análise de sequenciamento de ações dado um evento ou um alarme que ocorreu aqui. Dependendo quem está sendo capacitado vai ter um ou outro conteúdo. Como simulador, nós vamos utilizar o Enzo. O Enzo ele pode ser localizado nesse site aqui. Ele é um software de simulação de processos open source baseado em equações. Então é possível baixar ele desse site e instalar. E o que é interessante desse software é que ele tem também o Enzo OPC, que é uma ferramenta que carrega um modelo que foi criado aqui e executa esse modelo segundo um passo pré-definido, como se fosse efetivamente o processo, permitindo assim que outros sistemas supervisórios ou PINs se conectem aqui, atuem aqui ou mexam em parâmetros da simulação que está rodando e ao mesmo tempo peguem esses parâmetros e apresentem e armazenem para a base histórica. No caso do software supervisório, nós vamos utilizar o Ellipse E3. A versão demo ela roda por um bom tempo suficiente para um treinamento, então não é necessário ter a chave de hardware. E o software PINs vai ser o EPM Server. Esse software aqui, a única restrição que ele tem é um limite de até 20 tags. Em geral, para um treinamento, uma capacitação, 20 tags é mais do que suficiente. E aí esses dois softwares podem ser adquiridos aqui através da Ellipse Software. Bom, como é que vai ficar então? Eu vou instalar na minha máquina o Enzo. Eu vou
proceder com a modelagem, criar um modelo. Esse modelo eu vou carregar no Enso OPC, que eu vou executar. Depois eu vou, utilizando o supervisório, criar uma tela equivalente à tela de operação, que seria para esse modelo aqui. E para cada ponto que eu criar nesse supervisório, eu vou me conectar com o ponto correspondente dessa simulação que vai estar rodando aqui. Ele vai ficar usando o OPCDA Classic, ele vai ficar mostrando esses dados em tempo real, e eu vou poder atuar, inclusive, na simulação em tempo real através de uma interface gráfica daqui, tipicamente uma interface gráfica que os operadores utilizam, e esses dados vão sendo armazenados num sistema PINS, no caso o EPM, que vai armazenando esses dados históricos e depois eu vou poder visualizá-los em ferramentas, planilhas de Excel, utilizar scripts Python para fazer análises mais avançadas, análises estatísticas, enfim, em cima desse sistema. Então vamos lá. Eu já tenho instalado na minha máquina então o Enso. No momento que eu instalo o Enso, ele já instala também o Enso OPC, que é aquele software que vai rodar a simulação em tempo real. Eu já instalei também na minha máquina, que eu fiz o download, o Ellipse E3. E também já instalei, também baixei do site da Ellipse Software, o EPM. Isso aqui é o EPM Studio, que é a ferramenta para editar, configurar e fazer análise dos dados desse sistema. Então o primeiro passo é trabalhar em cima da modelagem do meu sistema. Então vamos executar aqui o Enso. Como o objetivo não é, dessa apresentação não é trabalhar em cima da modelagem em si, eu vou pegar já um exemplo que tem no tutorial de 3 tanques. Esse tanque aqui é interessante ver como é simples trabalhar com a modelagem nesse sistema. Ele tem a declaração das variáveis. Eu tenho os dispositivos, que seriam os equipamentos. Eu vou ter o tanque 1, tanque 2, tanque 3, que são do tipo tanque simplificado, de uma biblioteca, que é possível encontrar aqui assim. O biblioteca já vem com várias bibliotecas prontas e ainda é possível criar novas bibliotecas a partir de sistemas de equações diferenciais. Eu defino aqui assim, a alimentação está entrando no tanque 1, a saída do tanque 1 entra no tanque 2, a saída do tanque 2 está entrando no tanque 3. Eu especifico aqui a vazão de alimentação, que é 10 metros cúbicos por hora. No caso, variáveis desse tipo, nós vamos verificar depois, quando formos rodar o Enso OPC, que esse tipo de variável ela vai aceitar escrita a partir do sistema supervisório. Então, eu vou poder mudar este valor aqui a partir de uma tela de operação. As condições iniciais do meu sistema, e aqui, no caso, as configurações da simulação. Vamos só rodar aqui o sistema de tanque para verificar como é que seria. Essa aqui é a simulação, vamos ver os resultados. Então eu tenho alimentação, o tanque 1, então vamos ver o nível do tanque 1, aumentando ao longo do tempo, o nível do tanque 2 e o nível do tanque 3. Essa aqui é uma simulação estática. Esse aqui é o modelo então que nós vamos utilizar. Bom, o passo seguinte, uma vez que eu criei o meu modelo, salvei, testei, validei, inclusive eu não comentei aqui assim, mas é importante ressaltar que esse é um modelo simples, extremamente trivial, mas esse simulador é uma ferramenta muito poderosa. Aqui tem diversos exemplos, tem exemplos com controladores, aí tem exemplos com controladores PIDs multivariáveis, tem exemplos para otimizações, reconciliação de dados, estimação de parâmetros. Ele também tem possibilidade de utilizar uma base termodinâmica para trabalhar com misturas, enfim. Vale a pena dar uma olhada e explorar mais essa ferramenta aqui. Voltando então, eu vou rodar o meu Enso e eu vou criar um novo projeto. Então vamos lá, é extremamente simples aqui o meu projeto. Eu vou, em primeiro lugar, carregar um flowsheet que foi criado lá. No caso eu vou utilizar o flowsheet do tutorial, que é esse 3 tanques, que é aquele que nós carregamos ali. Esse aqui é o modelo.
No caso aqui eu já tenho uma visualização das variáveis disponíveis nele. E eu vou adicionar todas as variáveis que eu vou querer linkar posteriormente com o meu supervisório, que vai se comunicar com esse sistema via OPC. Então vamos adicionando aqui. Primeira variável, eu vou querer a alimentação. Eu vou renomear aqui para feed. A segunda variável que eu vou adicionar vai ser o nível do tanque 1. Vamos renomear para LT1, level T1. Adicionar uma outra. Nível do tanque 2. Rename LT2. E, por fim, eu vou adicionar a nível do tanque 3. Rename LT3. Pronto. Do lado do Enzo já está pronto. Eu só configurei essas variáveis. Eu poderia botar inúmeras outras, mas são essas aqui, por questão de simplicidade, que eu vou utilizar para me comunicar em tempo real, a simulação em tempo real, com o sistema supervisório. Vou salvar rapidamente o projeto. Vamos lá. Temp projeto 01. Ok. Bom, o passo seguinte, então, é eu ir no meu supervisório. Estou rodando o E3 Studio. E ele vai desenvolver, então, deixa eu trazer a tela para cá. Então eu vou lá e vou criar um novo projeto. Next, projeto 01, browse, vamos colocar lá no ctemp. Ok, projeto 01. Next, vou criar um novo domínio, é só ir dando next, é extremamente simples, dimensão da tela que eu vou querer ver. Não quero, é só ir dando next, finish. Não vou trabalhar com alarmes, só vou trabalhar direto com aquelas variáveis ali de simulação. Posteriormente, depois se eu quiser, é possível então adicionar aquelas variáveis. Então tá, vou fechar aqui essa janela. Então o E3 Studio é uma ferramenta extremamente simples de se trabalhar. Basicamente é drag and drop, é só arrastar os componentes aqui para a tela. E como eu estou trabalhando aqui com eu tenho a licença, eu tenho a possibilidade ainda de utilizar ferramentas aqui que são ferramentas tem bibliotecas que com figuras no formato vetorial, ou seja, redimensionando a tela eu não vou ter nenhum problema. Tem bombas, enfim, vamos ver aqui nos tanques. No caso o tanque eu vou botar, vamos pegar aqui vamos colocar, tem reatores aqui, enfim, vamos botar esse tanquezinho de nível aqui. Vou redimensionar aqui assim. No caso, como são 3 tanques, eu já vou colocar 1, 2, 3, segurando o botão, o Ctrl, né? Vou trabalhar aqui com o zoom, aproveitar melhor essa tela. Vamos lá, tanque 1, tanque 2, não, vou reduzir um pouco porque eu vou fazer um gráfico aqui. Vou botar um gráfico depois das minhas variáveis para visualizar em tempo real. Então tá, tanque 1, tanque 2, tanque 3. Eu posso usar caninhos e tal, mas eu vou simplesmente adicionar vou adicionar aqui uma linha normal. Então essa linha entra aqui, daqui ela vem do tanque 1, ela vem para o tanque 2, daqui do tanque 2 vem para o tanque 3, e do tanque 3 tem a saída lá.
depois eu posso fazer desenhos mais bonitos. Outra ferramenta que é interessante de colocar aqui assim é visualizar o nível do tanque. Então vou botar esse componente aqui assim, só para visualizar. Então quando tiver ele faz uma animaçãozinha, vou trazer para frente, ele faz uma animação do nível do tanque. Vamos botar aqui assim, vamos botar aqui também. Opa. Trazer para frente. E tá aqui. Então tá. Até agora eu não criei nenhuma conexão com o simulador de processos em tempo real. Bom, mas enfim, eu já tenho o nível do tanque 1, nível do tanque 2, nível do tanque 3. Só a parte visual. Mas lembre que eu ainda tenho uma variável de entrada que eu vou poder mexer, que é a vazão de entrada. Então aqui na vazão de entrada, ela vai ser o valor, ela está como string, eu vou colocar como double. Está pronto aqui meus objetos, vou salvar. Esses aqui seriam os objetos de tela. Eu ainda vou querer botar aqui um gráfico em tempo real para visualizar então essa simulação em tempo real dessas minhas variáveis dos níveis. Aqui assim. Pronto. Essa aqui é a minha tela de operação. Eu poderia criar tags aqui, mas para facilitar a vida, eu vou criar um conceito que o E3 tem, é a possibilidade de criar objetos, que depois eu posso reutilizar em outros projetos. E aqui no caso seriam objetos de dados e objetos de tela. Então eu vou criar aqui um novo objeto. Vou criar uma biblioteca nova, eu vou chamar de Enzo newlib. E dentro dessa biblioteca, então, eu vou criar o meu XObject. Eu vou criar aqui minha propriedade feed. Ela é do tipo double. Então aqui são os tipos básicos do tipo double. E eu também vou copiar aqui e colo, vou chamar aqui de lt1, que também é double, lt2 e essa aqui não precisa, e lt3. Salvo meu componente, né, o meu XObject1, e uma vez que eu salvo o meu componente, eu vou ali nas bibliotecas e registro as bibliotecas, no caso essa aqui que eu recém criei, que é esse XObject1. Então o E3 ele tem o conceito de ter telas, eu crio telas, que eu posso criar diversas telas para navegar entre elas, e eu também crio aqui dentro objetos de dados. Então eu posso criar inúmeros objetos de dados, de demonstração, internos, timer, mas eu vou criar um objeto que é aquele que eu defini a classe anteriormente, que é esse XObject1. Então notem que esse XObject1, quando eu seleciono ele tem lá as propriedades que eu defini, feed, lt1, lt2 e lt3. Deixa eu fechar aqui assim. E aí como é que fica para eu relacionar as propriedades deste objeto com esses itens aqui? Simples, eu venho aqui nas propriedades, botão direito, propriedades desse aqui, properties, e eu quero linkar então aquele edit box com a propriedade feed desse XObject. Assim como eu fiz a propriedade feed para ele, eu vou linkar as demais. Notem que aqui o link é o que eu escrever no valor da minha propriedade, ele vai ser mostrado no meu edit box, e o que eu escrever no edit box vai ir para o valor da minha propriedade. Vamos lá para o nível agora. Esse nível aqui,
nós também vamos querer adicionar uma propriedade, só que esse nível é interessante notar que ele tem uma propriedade específica que é Vertical Percent Field, ou seja, o valor percentual deste preenchimento vertical aqui. Então, o que é? No caso, é o nível do 1, eu vou botar aqui, mas eu ainda vou fazer o seguinte, isso vezes 100% dividido por 4,5, que é o nível máximo, né, do tanque. Então, esse aqui é o valor dessa variável, vai fazer o cálculo percentual e vai alimentar essa propriedade deste objetinho de tela. Vamos fazer o seguinte para ficar mais fácil, já que aqui a gente já fez o link, é só trazer para cá, este a gente traz para frente. Por que eu fiz isso? Por pura preguiça, porque aqui eu já tenho o link dele, a única coisa que eu preciso fazer é trocar aqui pelo LT2 e este aqui pelo LT3. Pronto. A princípio já está pronto, e aí a minha tela está pronta, eu já tenho as minhas variáveis, estão todas dentro desse objeto, todas elas estão ligadas com elementos de tela. E agora como é que eu faço para rodar? Eu clico aqui nesse botãozinho e a minha aplicação está rodando agora. Eu tenho a minha variável de entrada, vamos botar aqui 3, e eu tenho os meus níveis que estão com valor 0, e nenhuma variável aqui no gráfico. Muito bem, eu esqueci de linkar com o gráfico. Então vamos lá, propriedades. No caso, nas penas, vamos adicionar penas em tempo real. Vamos só engrossar um pouco a espessura dessa linha. Vamos deixar essa aqui em azul. E essa pena vai mostrar quem? Essa pena vai mostrar o nível do tanque 1. Ok. Vamos copiar, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Essa pena aqui vamos passar para verde. E vai mostrar o nível do tanque 2. E essa pena vamos mostrar vermelha e vai mostrar o nível do tanque 3. Extremamente simples, rápido e fácil. Agora sim, vamos lá então para o Enso OPC. Eu já criei essas variáveis aqui, agora eu preciso linkar as variáveis que estão rodando a simulação, que vão rodar a simulação em tempo real, com as variáveis de um servidor. Então primeiro eu preciso definir quais são os servidores, não tem nenhum servidor cadastrado aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou ver as minhas conexões. Vou adicionar um servidor. Eu tenho na minha máquina local pesquisar todos os servidores OPC. Eu tenho servidores OPC com meu pins e tal, tem vários servidores. E no caso o servidor do E3 é esse aqui, é o ellipse.opcserver.1 connected. Pronto, perfeito. Agora sim eu vou adicionar. Nesse servidor aqui eu vou buscar quais são os tags. Vou pesquisar aqui. Na Power Data, eu entro dentro daquela pastinha daquele folder Data. Eu vou pesquisar dentro do folder, tem aquele XObject. Dentro do XObject eu vou pesquisar, eu tenho o feed, que é aquela variável, propriedade que a gente criou. Então eu vou linkar. No caso, este aqui não é com o feed, esse aqui é o nível do tanque 3. Então, nível tanque 3, ok. Yes. Notem então que o nível do tanque 3 da simulação vai escrever no tag do supervisório. O nível do tanque 2 da simulação vai escrever no nível do tanque 2 do supervisório. O nível do tanque 1 da simulação vai escrever no nível do tanque 1 do supervisório. E a alimentação da simulação vai receber, então, read from aquele tag lá. Então ela recebe justamente porque essa variável ela é do tipo specified. Salvo aqui. A princípio a minha simulação, a minha configuração com o supervisório está ok. No momento que eu defino aqui para ele rodar, ele começa a rodar.
e ele está lendo, gerando os valores aqui do nível, variação, e esse valor está sendo lido pelo meu supervisório. Então vamos confirmar isso daí. Então aqui na tela do supervisório nós conseguimos ver o nível do tanque 1, o nível do tanque 2 e o nível do tanque 3. E podemos então mudar o valor aqui da simulação para 2, por exemplo. Então eu só rearrumei as telas aqui. Nota que eu mudei para 2 o valor da entrada foi para 2. Vamos passar para 3 novamente. Ele vai 3 para a simulação. Entra 3 e aí tem os níveis do tanque vão variando aqui assim. Notem que esses aqui são os valores dos níveis daquele tanque lá. Essa tela aqui não ficou boa a resolução, então vamos fazer o seguinte. Vamos lá para aplicação. Properties. Eu esqueci de deixar os eixos configurados. Então vamos lá, configure. Scale, o eixo X vai de 0 a... deixar de 0 a 5. Apply, ok. Ok. Então vamos lá, volta a rodar. Agora sim está numa escala mais adequada. Eu só vou reduzir aqui. Eu fit um page. Então tá, então aqui a gente consegue ver que a simulação está rodando e eu já consigo no E3 então visualizar o processo em tempo real que está sendo simulado aqui assim. Isso aqui, por exemplo, já poderia ser uma tela para operação e já poderia ser utilizado algo nesse sentido para fazer capacitação e treinamento de operadores. O passo seguinte então vai ser adicionar pegar a ferramenta Pins e pegar estes dados que estão sendo simulados e armazenar num banco para depois utilizar ferramentas para análise, analisar gráficos de tendência, levar os dados para o Excel, utilizar scripts Python, enfim, que daí seriam para outro tipo de capacitação, mais para o corpo de engenharia. O passo agora é rodar e configurar o sistema Pins, para armazenar então esses dados. Então vamos rodar a ferramenta de configuração do servidor. Eu já instalei o sistema Pins na minha máquina. Então vamos lá. Ele utiliza o SQL Server para guardar suas configurações e armazenar os dados. Ele não armazena num formato relacional, ele armazena num formato proprietário otimizado. Então é preciso instalar, é possível ter na máquina instalado o SQL Express, que tem capacidade de até 10 GB. Então vamos lá, /SQL Express, usuário SA e a senha que eu defini para esse banco. Eu vou deixar disable, isso aqui simplesmente é para habilitar um serviço da SQL para fazer backups automáticos, gerenciado direto pelo EPM. E eu vou criar uma base de dados nova. EPM Database 3 tanques Enzo. Next. Aqui eu posso mudar o lugar para armazenar. Next. Uma senha para o EPM, para o usuário SA do EPM. Next. Botei uma senhazinha simples, ele aceitou. Mesmo assim, ele está configurando o processo, terminou de configurar. Aqui são as configurações dos bancos de dados. Vamos botar um tamanho inicial de 5, tamanho máximo de 10 MB, os arquivos com os dados, crescimento de 5%. Isso aqui pode também dar next, eu só vou fazer aqui. Uma vez que eu terminei, ele instalou já, carregou tudo ok, finish. Meu serviço está rodando. E eu já posso me conectar com ele através do EPM Studio, então, que é a ferramenta que vai possibilitar visualizar e configurar esse sistema. Visualizar os dados de processo que ele recebe e configurá-lo. Então está instalado na minha máquina, usuário SA, a senha aquela ali que eu botei. Estou me conectando.
Então aqui ele tem várias coisas, dentre elas ele tem o tal do Interface Server. O Interface Server é um outro programinha que precisa ser instalado, que ele vai fazer a coleta dos dados de processo. Então eu vou lá, rodo lá o Interface Server Wizard, vou configurar esse programa aqui, Next. Onde é que está o EPM Server? Ele está na máquina localhost, está tudo na mesma máquina, localhost. Vou me conectar com o usuário SA, não é recomendado na prática fazer isso numa aplicação real, mas eu vou usar o mesmo usuário para me conectar aqui. O nome do meu Interface Server, deixar o próprio nome, criado e iniciando o serviço. Sim, o serviço dele foi iniciado. Então, como é que é a ideia de um pins? Como é que um pins funciona? Um pins, notem agora aqui assim, eu tenho aqui embaixo o EPM Server rodando e o Interface Server rodando e o supervisório rodando e aqui o SCADA rodando. Vamos lá, voltar para o EPM Studio. No caso aqui, eu acabei de registrar um novo servidor que coleta dados. E esse servidor ele pode coletar dados de qualquer sistema. Então eu vou criar dentro desse servidor interfaces gráficas de comunicação com sistemas distintos. Então eu posso criar com um banco de dados, ler dados de uma base de dados do Oracle, outro SQL Server, qualquer que seja, ler dados do meu próprio computador, né, espaço em disco, tamanho de ocupação de memória de alguns processos, enfim. Posso me conectar com algum outro servidor OPCDA Classic, uma interface de simulação, mas no caso eu vou usar a do E3. Vamos botar um nome lá, E3 com Next, e já iniciar para mim. Pronto. Ok. A interface de comunicação já foi criada. Agora eu preciso configurar de qual supervisório essa interface vai se conectar e buscar os dados. No caso, como está na minha máquina, também é a localhost. Eu posso testar aqui a conexão, está rodando na porta 6515. Como eu vou querer armazenar os dados, eu vou botar aqui Enable Storage, então todos os dados que essa interface coletar, eles são passíveis de armazenamento pelo sistema EPM. E eu vou querer também que essa interface ela faça um browse das propriedades desse meu supervisório. Isso aqui é uma configuração típica para comunicação com o E3. Bom, EPM Server instalado e configurado, Interface Server instalado e configurado, interface de comunicação com o E3 deste Interface Server, tá? Ok, eu posso adicionar outras aqui, se eu quiser. Passo seguinte é criar variáveis que vão receber então os dados que foram lidos através daquela interface de comunicação. Eu ainda poderia criar variáveis de cálculos e expressões aqui escritas em Python, mas vamos ficar só nessa parte inicial aqui. Eu poderia adicionar variáveis novas e aí dizer de onde é que vem, ou eu posso usar uma ferramenta fácil que tem aqui de importação, que ele vai lá e navega nas minhas interfaces de comunicação que eu tenho disponíveis. Eu tenho aqui, então, os meus XObject. E esse meu XObject, eu tenho várias propriedades. Dentre elas, o feed, que eu quero, dentro do EPM, chamar só de feed. O LT1, que dentro do EPM eu quero que ele se chame LT1. O LT2 e o LT3, que dentro do EPM eu quero que se chamem, respectivamente, LT2 e LT3. Notem que eu poderia buscar qualquer outra informações de outras variáveis ou outros interfaces de comunicação que eventualmente eu tenho aqui. Aqui tem a lista delas, aqui é o endereço lá dentro do supervisório, como é que eu encontro ela dentro do supervisório e o nome que ela vai ter, né, dentro do EPM. Eu clico em OK. Já tenho aqui as variáveis foram trazidas, ainda não estão salvas. Eu vou selecionar todas e vou pedir, olha, eu não quero armazenar com precisão de milissegundos, mas eu quero armazenar os dados. Beleza. E a minha variável de entrada ela é do tipo, ela tem de natureza discreta. Uma vez que eu faço isso, já está tudo configurado, clico em Save.
ele automaticamente passa a ler os dados em tempo real aqui e já está armazenando essas variáveis no EPM. Então, o que está acontecendo? Nós temos o nosso processo sendo simulado em tempo real aqui. Os dados do processo em tempo real estão indo para a interface do meu supervisório, que são essas aqui. Vamos trocar aqui de novo agora para 2, por exemplo, ou para 1. Toda vez que eu mudo aqui, eu estou atuando sobre o processo que simula em tempo real. O resultado da simulação é retroalimentado para o supervisório e os dados do supervisório estão indo para o meu sistema PINS, que está mostrando em tempo real e armazena. O que eu posso fazer? Então vamos lá no chart, eu vou inserir um novo chart, um nome chart1, ok. E no caso, como eu quero visualizar aquelas variáveis, eu já vou pegar direto todas elas aqui e rapidamente eu arrasto elas para o meu chart e eu já tenho elas aqui em tempo real sendo mostradas. Aqui é a mudança de 3 para 1 que eu fiz agora, há pouco. Vamos mudar aqui para 2 novamente. Então, aqui ele já foi para 2. Ó. Aqui é a linha de tempo real. Eu posso botar o bonequinho para ficar andando, aí essa linha fica acompanhando aqui assim. Vamos adicionar aqui, vamos separar os tanques. Vamos botar os tanques nessa duplo clique aqui, ele faz um autofit. Então os tanques a gente visualiza aqui e a variável de entrada a gente visualiza aqui. Então, uma vez que eu tenho os dados já nesse ambiente, eu posso utilizar as ferramentas aqui de navegação, de zoom, enfim, ver os valores delas. Posso ir para os últimos 10 minutos, para a última 1 hora. Posso simplesmente navegar nessas variáveis aqui, usando as ferramentas de, por exemplo, no caso que eu clico aqui, eu já vou para o mês de outubro, ó, todo mês de outubro. Ah, não, eu quero só do dia 2, que é o que tem aqui. Não, eu quero só desse último período aqui. Então é uma ferramenta que tem várias facilidades de navegação para rapidamente identificar os períodos de interesse. Por que isso? Porque uma vez que eu defino quais são os períodos de interesse que eu quero para análise, eu posso selecionar esse período, por exemplo, ou exportar para um CSV ou criar um dataset. Então vamos criar um dataset, rapidinho aqui. Nesse meu dataset, eu já tenho as minhas variáveis aqui, eu tenho vários tipos de consultas que eu posso fazer essas variáveis, vamos botar aqui interpolação a cada 1 segundo. Aqui estão as variáveis. E eu posso fazer inúmeras análises nesse ambiente. Dentre esse tipo de análise, eu posso utilizar, por exemplo, o script, um console Python, que é um ambiente Python que é integrado nessa ferramenta. Então, basicamente, eu passo a ter todo um poder equivalente de um MATLAB em termos de análise, né, integrado com essa ferramenta gráfica aqui. No momento esse console que eu abro ele aqui, ele carrega bibliotecas que eu mesmo desenvolvi, e além dessas bibliotecas aqui, que podem ser bibliotecas para aplicação de filtros, aplicação de várias ferramentas, eu também carrego plugins Python, né, que também criado por mim, que daí eu posso fazer gráficos XY. Então, por exemplo, eu quero verificar fazer um gráfico XY dos 2 níveis dos tanques. Então, simplesmente plot, preciso executar aqui. No momento que eu executo, as variáveis são carregadas para esse ambiente. E aí, é só fazer lá o plot XY dos 2 níveis dos tanques. Tem outros vídeos ali no meu site que mostram como fazer esse tipo de coisa aqui, né? E aí eu tenho esses dados no ambiente já para fazer análise. Também é possível utilizar, então, uma vez que os dados estão já nesse ambiente, é possível pegar esses dados históricos e abrir em planilhas Excel através de um plugin que, quando é instalado o sistema do EPM, também é possível instalar esse plugin para o Excel. Então, para quem aquele ambiente não está familiarizado com aquele ambiente, pode vir para esse ambiente do Excel. E aí eu posso então fazer consultas às minhas variáveis. Então vamos lá. Aqui eu
digo qual é o servidor que eu vou me conectar, então eu vou me conectar com o servidor local, eu poderia ter outros servidores aqui. Os tags, se eu não sei o nome dos tags, eu posso usar uma ferramenta de browse, né? Mas no caso eu sei, então vou botar ali LT1, por exemplo. Eu posso definir o data hora agora, posso pedir plot result, ok. E aí ele vai trazer os tags, eu poderia também, esses nomes dos tags eu poderia ter posto aqui na planilha, e aí eu tenho os dados no Excel para poder fazer minhas análises nesse ambiente. Então, a princípio era isto.